começando a partir de agora mais uma edição do seu São Luís Agora, pela Rede TV, TV São Luís, Canal 8, com seu amigo Ismael Filho, e aqui a Luísio Júnior ao meu lado. Luísio, boa tarde. Boa tarde, Ismael, boa tarde aos nossos telespectadores. No programa de hoje, Luísio, vamos destacar notícias importantes, né? E preocupantes também. Como, por exemplo, o crescimento do número de casos de AIDS em grávidas, né? A detecção do vírus HIV em grávidas no Brasil, que chegou a 40% de elevação nos últimos 10 anos, ou seja, um crescimento muito grande, de 4% ao ano, né? A gente vai comentar sobre isso e também sobre a preocupação do governo do estado na redução do ICMS, seguindo uma política aí implementada pelo governo Bolsonaro. Essa, inclusive, é a nossa primeira notícia de hoje, nosso primeiro comentário de hoje com relação a essa redução do ICMS, que é um imposto importante. O governo do estado, o governo Flávio Dino, teme uma queda na arrecadação, alega que o estado, com a arrecadação que tem, já encontra dificuldades numa redução do ICMS sobre os combustíveis. É bom frisar isso, essa redução do ICMS nos combustíveis seria desastroso para os cofres públicos do estado do Maranhão, segundo o governo Flávio Dino, né? Segundo o governador Flávio Dino. Luísio, o presidente Jair Bolsonaro, ele quer essa redução, que os estados reduzam os impostos sobre os combustíveis, né? Dentre eles o ICMS. Os estados estão resistindo porque alegam queda na arrecadação. Olha, Ismael, diversos estados já se manifestaram contra essa proposta do governo federal, alegando que existem muitas despesas, né, e que a diminuição desse imposto traria sérios prejuízos aos estados. Há ainda uma nota que foi emitida, por exemplo, pela Cefaz aqui, de que o Conselho Nacional que analisa as questões do aumento, né, enfim, da política de combustível, não se reuniu. Isso seria aí um motivo para não acatar essa orientação do presidente Jair Bolsonaro, né? Cabe ressaltar que no Maranhão aqui, houve um aumento do ICMS ao longo do ano passado, o que afetou, né, diretamente no preço do combustível. O governo federal está tentando se virar de todas as formas para tentar amenizar o impacto dessa crise entre Irã e Estados Unidos, que vai afetar de maneira consideravelmente os preços do combustível, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Essa preocupação com a elevação dos preços de combustíveis em função desse conflito entre Estados Unidos e Irã, essa preocupação realmente existe, não é uma preocupação exclusiva do Brasil, né? O Brasil, no momento, não precisa de mais uma crise, sobretudo uma crise internacional que afeta diretamente, num mundo globalizado, afeta diretamente a nossa economia. Luísio, nós temos, inclusive, uma matéria que é no nosso quadro aqui sobre negócios, né? Mercado financeiro e tudo isso, é que você vai ver agora, justamente uma análise dessa relação entre a crise entre Estados Unidos e Irã e preço dos combustíveis. É o que você vai acompanhar agora. O ataque norte-americano, que matou um dos homens mais influentes do Irã, na última quinta-feira, provocou uma onda de revolta no Oriente Médio e mudou o cenário de todo o mercado financeiro. Parte dessa preocupação passa pelo Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, por onde passa uma quantidade expressiva de todo o petróleo produzido no mundo. Como consequência, o petróleo Brent e WTI, negociados em mercados internacionais, tiveram valorização de mais de 3% no dia seguinte ao ataque. É devido a essa apreciação que analistas da Guide Investimentos acreditam que a tensão no Oriente Médio possa ser positiva para os papéis da Petrobras no curto prazo. Mas, no geral, o risco de uma possível guerra entre os dois países atenuou o bom humor dos investidores. Ativos de risco, como as ações, passaram a cair, invertendo o ritmo de alta iniciado após avanços nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos. Nesta segunda-feira, as bolsas da Ásia fecharam em queda.
com o pessimismo se estendendo para os mercados ocidentais. Por aqui, o Ibovespa caía 1% por volta das 11h30 e ficava em 116.556 pontos. Por outro lado, a maior instabilidade favorece ativos defensivos. Desde o ataque, a cotação do ouro futuro se apreciou cerca de 3%, enquanto o dólar ganhou maior tração frente ao real. Nesta segunda-feira, a moeda americana volta a se valorizar. Por volta do mesmo horário, o dólar subia 0,17% e era negociado por R$ 4,06, se encaminhando para a terceira alta consecutiva. Já o índice VIX de volatilidade, também conhecido como índice do medo, subiu cerca de 26% desde a última sexta-feira. Aí, portanto, é inteiramente justificada a preocupação mundial, nacional e estadual por conta desses conflitos aí, queda de arrecadação, elevação do preço dos combustíveis, ou seja, esse é um imbróglio realmente muito preocupante. É um efeito cascata. Agora, Ismael, a Cefaz aqui, ela tentou se defender, né, dessa proposta, melhor dizendo. A gente sabe que estão em campos antagônicos, o governo federal e estadual, né, direita e esquerda, dizendo que orientando o governo, né, dando uma sugestão para que o governo diminuísse as alíquotas federais sobre o combustível e assim os preços reduziriam. Agora isso também isso aí se traduz também, se de fato o governo fizesse isso, né, realizasse isso, uma queda também na Receita Federal, porque tudo envolve dinheiro. Agora, eu vi um professor de economia muito conceituado, sobretudo, falando com relação ao consumidor exigir a nota fiscal nos postos de combustível quando for abastecer. De acordo com ele, e é bem verdade que nós pagamos quase 21% de imposto sobre combustível, só de ICMS, isso aí, de acordo com o professor, facilitaria a diminuição dos preços do combustível, já que nós temos aí muita sonegação fiscal nesses postos. E isso prejudica uma rede de prejuízos para os serviços públicos, né, para a prestação de serviços públicos com eficiência. É importante lembrar também de um outro imposto que incide aí sobre a gasolina, que é justamente a CID. Esse é um imposto federal e que também precisa de uma redução significativa, mas aí entra aquela questão levantada pelo Luiz ainda há pouco. Qualquer redução ou qualquer isenção de impostos, qualquer coisa hoje no Brasil é realmente muito preocupante e muito difícil em virtude das contas públicas estarem no vermelho, no ditado popular, todo mundo argolado, precisando de dinheiro, inclusive o próprio governo. Olha só, para ressaltar mais uma vez, o Maranhão já sofreu um aumento do ICMS, né, na luz, no combustível, ano passado. Então, comparado com outros estados, a nosso combustível está caríssimo, né? Aqui no Nordeste, se você for, por exemplo, aqui em Teresina, você vai encontrar gasolina de R$ 3,75, R$ 3,50, fato. Mudando de assunto, vamos falar de um assunto também não menos preocupante, muito pelo contrário. Vamos falar sobre o crescimento dos casos de contaminação pelo HIV em mulheres grávidas no Brasil nos últimos 10 anos. O índice chegou a 40%, Aloysio. Olha, Ismael, é um número alarmante, 37% na contramão das pessoas. A pesquisa aponta apenas grávidas, né, gestantes, que contraíram vírus. Na contramão da diminuição, da queda do número de pessoas portadoras que contraíram vírus, né, pessoas, me refiro a homem e mulher, mulher sem estar gestante, né, diminuiu. Agora, o número de pessoas, de mulheres grávidas, aumentou consideravelmente e vem crescendo a cada ano, 10%, 12%. No passado fechamos com 12% aí o número de mulheres acometidas pelo vírus HIV. E é um dado preocupante, né, alarmante. A pesquisa também aponta que as localidades em que há maior incidência de casos
são as regiões periféricas do nosso país, né? Falta de educação sexual, né? Falta de conscientização de usar o preservativo, de ter o cuidado, porque com isso nós temos, além das mulheres grávidas com HIV, nós temos crianças que vão nascer com vírus. Isso aí. A gente torce para que esses números caiam, né? Que as políticas públicas nesse sentido evoluam mais ainda. O Brasil é uma referência mundial na prevenção e tratamento da AIDS, né? Mas muita coisa precisa realmente ser feita. Há um crescimento também entre os mais jovens, na faixa de 15 anos, e também entre os idosos, a partir dos 60 anos. Muito se dá aí por conta dos remédios para o atual governo adotou uma política de retirar das escolas, por exemplo, Ismael, o programa de orientação sexual, né, distribuição de preservativos. A ordem agora, né, é conscientizar os jovens a não fazer sexo. Eu acho uma medida meio que precipitada, né? Ela é perigosa, né? Perigosa, é boa por um lado, mas perigosa por outro, porque você remover os preservativos das escolas, né? Tem aqueles dias de conscientização sexual, onde as escolas distribuem nós temos uma sociedade extremamente sensualizada, né? Há uma promoção do sexo, do ato de fazer sexo clara, evidente aí. Então, controlar isso tudo e controlar hormônios também vai ser complicado. Ou seja, acho que tem que ser por outro caminho. Aloysio, só para finalizar, aqui no Maranhão nós temos o município de Pedreiras que tem altos índices de contaminação pelo vírus HIV e não é adotada nenhuma medida emergencial, né? Nós temos poucos pontos aqui. Nós temos Coelho Neto, nós temos Alto Alegre, Pedreiras, enfim, são pontos onde essa contaminação vem se destacando. Aloysio, muito obrigado. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do seu São Luís Agora. Na volta, após o intervalo, é o meu companheiro Juca Baleia, que tem uma entrevista especial aqui no programa, no quadro Super Esportes.